De acordo com o Código Civil, as responsabilidades dos pais em casos de filhos que estejam sob sua autoridade e em sua companhia são responsabilidades civis, que é dever de indenizar, por exemplo, até penais, bullying. O que acontece, Rodrigo? Acho que está faltando um pouco dessa consciência, tanto para um pai e para a mãe, dessa responsabilidade, né? E quando isso não ocorre, no caso, como que a escola ela pode se mobilizar a respeito de chamar a atenção desse pai antes de um processo judicial? É importante também que o pai tenha consciência que na formação, tanto de criança como adolescente, e uma formação educacional, isso vai refletir na vida adulta daquele cidadão, como uma pessoa na sociedade. Então, deixar tudo em cargo da escola é um pouco complicado. E a ausência do pai nessa interação, ela pode causar algum prejuízo. Ocorrendo alguma situação que cause esse prejuízo, tanto a escola como o pai, ele pode ser responsabilizado. O exemplo foi dado do bullying, né? Que é muito comum hoje em dia. Então, ele pode causar alguma penalidade para os pais e para a escola, até mesmo em aspecto de indenizações. Então, ao pai, ele tem que mobilizar ali um esforço de acompanhar, né, o filho, o adolescente, quando ele tiver na sua responsabilidade, e a escola em trazer essa situação para o pai. Se não houver essa interação bem alinhada, a escola tem que relatar isso numa ata e, se houver aí uma omissão realmente do pai muito constante, ele pode encaminhar isso para um conselho tutelar e até mesmo para a justiça, para futuras demandas judiciais. Uau. E vamos dizer, o pai e a mãe sempre vai ter talvez uma justificativa a respeito de não poder estar presente. Procura um advogado para falar por ele. Como que seria essa relação entre a escola e esse advogado, no caso, tentando levantar a voz para esses pais que não estão presentes? O ideal realmente é a participação dos pais, mas como também é muito comum que os pais trabalhem, tenham a sua vida também profissional, é um pouco complicado. Mas existe sim, em alguns casos, como se dizer, trazer alguma autorização para um terceiro, ou para um advogado, ou para um parente próximo, para que compartilhe com a escola essa relação, né, educacional dos filhos. Não, eu até pergunto, no caso de a escola entrar com um processo, sabe? E os pais falarem, não, eu não estou errado, não estou errado, porque tem muitas pessoas que tendem assim, não, eu estou tendo que trabalhar para sustentar o meu filho, educar meu filho e pensar que isso é a melhor maneira, em vez de estar ali presente. E como que seria essa relação judicial, né, da questão da escola e esses pais? Realmente não é muito fácil, porque a Constituição, tanto a Constituição Federal quanto o Código Penal, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles trazem essa obrigação, responsabilidade aos pais. Sim. Então, cabe à escola fornecer uma possibilidade de ter a criança ou adolescente a matrícula, e cabe aos pais matricularem a criança e acompanhar a vida escolar da criança. Então, assim, não tem como o pai fugir dessa responsabilidade. Então, essa falta, essa omissão pode ocasionar, se for uma coisa reiterada, até a perda do poder familiar. Então, é uma coisa muito importante e é uma responsabilidade muito clara. Trazer essa consciência, né, para um pai, para uma mãe, você que nos assiste. Responsabilidade não é da escola de educar, de ensinar, de criar, são dos pais. Temos também uma outra informação na tela, que existe também a responsabilidade social, a ausência do desenvolvimento escolar e de acompanhamento repercutem no crescimento escolar. Você poderia falar sobre isso, Rodrigo? Basicamente foi aquilo que eu disse no início. Realmente, essa interação ela é importantíssima, porque querendo ou não, se é ruim ou não, aquilo que é repassado à criança pela instituição educacional, isso vai refletir na vida adulta daquela pessoa. Então, todo o conhecimento que a criança e o adolescente tem, ele acaba adquirindo, não só na relação com os pais, mas numa vida educacional. Então, se não há ali uma relação boa, se não há um acompanhamento dos pais, pode ali
e ter algum ensinamento distorcido. Infelizmente, nós temos muito isso hoje na nossa sociedade, até mesmo no aprendizado que as crianças têm, e isso pode ocasionar no futuro alguma relação assim de Com certeza, até para a preocupação. própria criança, né, de perceber que os pais não são presentes, Sim. porque não tem como, acaba que tudo repercute, né? Sim. E com certeza tem isso para a criança também. Uma outra informação é a impossibilidade de comparecimento pelos pais às reuniões por motivos de trabalho ou outras questões. É recomendável enviar algum representante de sua confiança em seu lugar. No caso, um pai, né, que está ali no seu trabalho, a mãe, ela teria como se ausentar, pedir às vezes alguma liberação, seria talvez isso possível para estar presente? Aí já é mais uma relação trabalhista, mas existe a possibilidade. Ainda mais as empresas hoje têm essa importância nessa relação social com o trabalhador, com seus de não seus ser mais empregados. um empregado e ser um cooperador. Sim, então há sim uma relação, há sim, as empresas hoje têm levam para esse lado e tem uma grande relevância para eles. Então existe a possibilidade de liberação com anuência e até mesmo um abono de alguma falta. Uhum. E então, para uma escola, né, que tem visto, para deixar bem esclarecido para o pessoal que está em casa, que o pai não está presente, não está lutando por isso, não está nem tentando, o que ela pode fazer de imediato? Acho que a primeira situação aí é chamar o pai. Sim. Né? Chamar o pai em exclusivo ali e tentar colocar a situação. Mas se for uma situação reiterada ou não conseguiu esse contato, aí ela vai lavrar uma ata, de preferência na presença de duas testemunhas ou no conselho de pais, e encaminhar isso para um conselho tutelar. O conselho tutelar vai analisar a situação, se ele entender que realmente há uma omissão dos pais, ele vai encaminhar para o Ministério Público e depois, posteriormente, para a Vara de Infância e da Juventude, para o juiz abrir uma ação judicial. E isso vai poder até perder a guarda, às vezes, da criança, os pais perderem a guarda do filho? Se for uma situação de omissão, realmente, por exemplo, tem pais ou professores, né, tem relatos de professores que falam que tem 6 meses, 7, 8 meses e não conhece os pais em reuniões. Né? Então, existe sim a possibilidade. Se já é uma coisa reiterada, se existe uma situação, um lapso temporal muito grande, onde não há o comparecimento dos pais em reuniões escolares, existe a possibilidade sim. Isso é interessante porque traz essa consciência que o pai e a mãe eles precisam estar presentes, né? E sim. Não deixar a ponto de poder acontecer uma realidade dessa. E no caso dos pais, como que a escola pode trazer essa importância? Infelizmente, acho que o pai e a mãe deveriam já ser natos nisso, de ter a consciência que precisam estar presentes na vida dos filhos através de uma reunião escolar. Mas pai, às vezes, muito ocupado, mãe, em tantas atividades, descuidam nesse lado familiar. Como que a escola ela pode tentar abrir os olhos, sabe, desse pai e dessa mãe? É realmente uma situação um pouco complicada, complexa mesmo, mas primeiramente eu acho que é tentar passar para eles a importância, né, que eles tenham nessa relação entre escola e pais, né, que possa trazer no futuro uma relação difícil para os filhos, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, como pessoa, como cidadão, e não conseguindo talvez até trazer essa parte mais dura. Olha, você tem uma responsabilidade legal sobre a responsabilidade sobre seus filhos. Então, o não comparecimento, ou a falta, a omissão, a negligência sua, pode ocasionar no futuro até a perda de uma guarda familiar. Sim. Então, o poder familiar que você tem do seu filho, da sua criança, você pode perder por uma omissão. Com certeza. Você, como advogado, explanando aqui para a gente, né, a sua opinião. Você não indica a escola já de imediato entrar com um processo judicial, certo? Mas sim antes conversar. O que você aconselha para essa parte, no caso a escola, que observa isso na vida dos pais, da ausência deles na vida familiar ali com o seu filho, da presença na escola? Sim, é muito importante que haja uma questão disciplinar, assim, interna, né? Acho que a escola deve tratar primeiro, trazer alguma advertência ou até mesmo uma conversa em particular
tentar primeiramente trazer o pai para esse convívio com a escola, para esse relacionamento com o educando e, não conseguindo, depois de advertências e algumas explanações sobre essa situação, aí sim, encaminhar para uma situação judicial. E só para a gente finalizar aqui, se você fosse chamado para outra parte, no caso de um pai e de uma mãe que não pode estar presente e falar assim, não, a escola se levantou contra mim com essa ação judicial, esse processo, né? Sim. Como um advogado se portaria nesse caso? Realmente é uma situação bem delicada mesmo, complicada, complexa, mas é importante que tenha havido uma situação de advertência, um embasamento, né, para que haja um processo judicial. Não havendo essa prévia, sim, existe a possibilidade de ser desconsiderado, né, um procedimento judicial. Porque se realmente a escola não relatou em ata, não fez um procedimento prévio, não fez um procedimento disciplinar com os pais ou com os responsáveis legais, aí, claro, numa ação judicial pode ser desconsiderado. Sim. Então, é um pouco complicado, complexo, mas... É algo muito... uma linha tênue. É uma linha tênue, realmente, mas é importante essa relação prévia da escola com os pais, as advertências que podem ser atribuídas aos pais, essa importância de relatar para eles a importância legal. Sim. E somente após isso, tomar as medidas judiciais. E, claro, com tudo relatado, em atas, sim, em documentações, e aos pais participarem um pouco mais dessa relação com a escola e com seus filhos. Com certeza. Ali agora a Letícia conversou com o doutor Rodrigo Rodrigues sobre as questões legais da não participação dos pais ali na vida escolar dos filhos, do aspecto jurídico, as penalidades, porquê, quais são as formas. Ponto. Agora nós vamos falar também para os pais nesse sentido, né, de motivá-los a essa participação. Aí eu já, né, converso com você aqui perguntando, de fato, é imprescindível a participação dos pais ali, junto com a escola, estabelecendo essa parceria, não é? Sim, com certeza, Sérgio. Principalmente que o sonho, né, almejado de qualquer família, de qualquer pai, é que o seu filho alcance certa autonomia, né, nesse processo de aprender. Ter os mecanismos necessários para dar conta das tarefas de casa, se preparar para as provas, com autonomia, depende prioritariamente de um acompanhamento, porque a autonomia, ela é algo aprendido, né? Algo que precisa ser construído juntamente com aquele que está ali como aprendiz. E aí a gente para pensar, eu tenho uma experiência que toca esses dois lados, que é, por exemplo, como pai, e durante algum tempo eu era capelão de uma escola cristã da nossa igreja. Então, quantas vezes alguns assuntos tão difíceis, às vezes algumas formas de comportamento de alguns alunos ali, a gente chamava os pais, e eu estou esperando eles até hoje lá, sabe? Até agora, 10h20, eu estou esperando os pais. Sim, eles não vêm. Sim. Isso também, para o aspecto do desenvolvimento e até mesmo disciplinar dos filhos, quando a escola tem uma outra visão, é importante, porque às vezes o pai talvez não esteja errando, claro, eu não acredito nisso, que esteja errando porque quer, né? Às vezes erra porque não sabe, mas quando a escola pode dar essa mãozinha, eles se esquivam. Eu digo assim que os nossos filhos, os alunos, eles são extremamente sensíveis, perceptíveis à impressão e à parceria que existe entre família e escola. É um cuidado que todos os pais têm que ter, né? Quando recebe esse chamado da escola de comparecimento, quando recebe o bilhete para participar de uma reunião coletiva, o envolvimento que o pai tem, o caso que o pai faz ou não daquele chamado para a escola, reflete muito em como o aluno também vê a escola. E dita-se a questão da motivação, que acaba sofrendo interferência aí pela própria motivação do pai, né, da participação deste pai neste processo de aprender.
Se não houver confiança em qualquer tipo de relação, ela tende a se fragilizar. A relação entre pais e escola, ela precisa ser fortalecida com a questão da confiança. Eu costumo dizer para as famílias que eu acompanho que a escolha de uma escola, ela tem que vir a favor dos nossos princípios e nos completar. Certo? Cada um na sua função, cada um com seu papel, mas que tenha que existir ali ponto comum, que é o filho, que é o aluno, e que vai estar ali e os dois espaços precisam estar se integrando, se interagindo, para que haja o desenvolvimento desse indivíduo, né? Tanto em casa quanto na escola. E o que acontece em casa reflete na escola, não tem como. Naturalmente. Naturalmente. Né? E aí, então, nós vamos ali mostrar para o nosso público querido, Meire, alguns pontos que são importantíssimos aí e que tocam os nossos filhos quando existe essa participação, essa parceria aí, essa integração pais, escola, família, escola. Isso é muito interessante porque os filhos se tornam mais motivados e envolvidos com o estudo. Sim. Comenta então para a gente. Pois é. É o que a gente estava falando, né, anteriormente. Essa motivação, ela é algo interna, certo? Estar motivado com alguma coisa, com algum evento, depende única e exclusivamente de você. Contudo, a gente precisa de elementos externos, né, que vão proporcionar esse impulso na nossa motivação. Hoje em dia, a escola, o estudar, ele perde e muito para as outras distrações, para as outras formas de pesquisa e de aprendizagem que o mundo tecnológico tem nos oferecido. Então, falar que nossos alunos estão altamente motivados a isso não é verdade. Certo? Por isso que é importantíssimo o pai, a família, despertar esse interesse, fazer parte, né? Dar elementos para que essa motivação, que é algo intrínseco, que é algo interno, desponte. Certo? E como que isso acontece? Em situações simples, né? Mesmo dentro de casa, se o pai é leitor, se o ambiente é favorável para a aprendizagem, como o pai enxerga essa escola, críticas a respeito de instituições, todos nós temos. Contudo, aquele que está ali sendo alvo, né, do trabalho da escola, não pode ter questões que levem a duvidar. Então, o pai tem que ter esse cuidado. Quando eu tenho questões com a escola, eu tenho que ter o cuidado de não passar essas questões para os meus filhos, né? Porque senão vai gerar insegurança nele. E o que a gente quer é motivar, o que a gente quer é tornar os nossos filhos autônomos, indivíduos independentes, né? Eu falo que a tão sonhada autonomia que os pais desejam é construído e está muito mais na mão dos pais do que propriamente na escola. Sim, a escola é só mais uma parte, né? E quando a gente fala aí, a senhora fala desse aspecto, é aquele dentro do currículo escolar, a criança, é a interseção ali entre esses dois núcleos, né? Esses dois grupos, né? A criança está aqui no meiozinho aqui. Então, tem que ter, o objetivo é a criança. É a criança. Mas quando os pais, então, eles se omitem disso, a gente já viu ali as implicações legais, a gente também tem que pensar que se o pai também participa, o outro lado da história, não a penalidade, a gente não precisa ser penalizado para mudar. Não. A gente pode fazer antes, que já é um processo educativo, né? A gente vê também sintomatizado essa condição, especialmente nos dias de hoje, Meire. Por exemplo, a questão da vacinação infantil. Muitos pais deixaram de levar as crianças aos postos de saúde para vacinar contra o sarampo, aí teve aquela mobilização toda, não conseguiu, febre amarela, não conseguiu alcançar, porque os pais simplesmente não levaram. Talvez uma nova safra de pais que não entenderam essa realidade ainda de despertar essa autonomia, né? E se a criança vive ali sob essa condição talvez um pouco mais relaxada assim dos pais, ela vai projetar isso nos estudos, nos seus relacionamentos interpessoais, parte muito disso também, né? Sim.
eu entendo que veio uma geração de pais que compreendem a educação dos filhos como acontecendo por si só, né? Algo natural, algo né? natural, que é inerente. E não é. É um processo. É um processo onde há personagens, e os personagens principais são os pais, né? A nossa responsabilidade como pais, ela passa por todas as áreas, desde a saúde, do cuidado básico, né? Que as crianças necessitam, até a questão da aprendizagem, a comportamental, as habilidades sociais que precisam ser ensinadas. E devem ser contextualizadas pelos pais. Sim. Porque, por exemplo, a sua geração, né, essa nossa geração, nós não tínhamos um tablet dado pela escola para os filhos, para as crianças aprenderem. A gente era copiando a Barça, aquelas pesquisas enormes, né, e a gente ficava feliz por isso. Hoje não tem essa tecnologia e as pessoas, e os pais não sabem usar, não sabem o que vem pela frente e deixam a coisa correr frouxa, né? Sim, sim. O mundo tecnológico, ele é infinitamente importante e trouxe muito desenvolvimento para a humanidade, mas em compensação nas relações, se a gente não ficar atento, a gente tem perdas, né? Sim. O cuidado com o outro, o relacionamento próximo com o outro, o ensinar, certo? Os nossos filhos também precisam ser ensinados, ainda, né? Tem essa contextualização social até da própria... dos próprios arranjos familiares de hoje, né? Do próprio padrão da família. Antigamente, 4, 5, 6 filhos, 3, quem tinha menos tinha 2. O convívio social ali, perder, ganhar, conquistar, aprender, viver, hoje já diminui naturalmente por causa disso. Famílias hoje que têm muito, têm 2 filhos, não é assim? Sim. Então isso também contribui para esse processo. Sim. E se os pais também não observam esse contato com a escola, aí a gente está perdendo mais uma geração, né, Meire? Vamos falar agora sobre essa demonstração de segurança para resolver conflitos e vivenciar. Então, que é um pouco do que eu falei, né? Exato. Quando o pai ele tem uma participação ativa na educação escolar do seu filho, assim, consequentemente, a criança ela se sente segura, respaldada. É como se ele sentisse assim, eu faço parte de uma equipe, certo? Eu sou fortalecido em casa, eu tenho o aval dos meus pais quando eu levo alguma questão, seja disciplinar, seja curricular. Eu tenho a escuta dos meus pais, eu consigo, juntamente com os meus pais, encontrar caminhos para aquelas situações que eu estou vivenciando, seja ela de contexto social, seja ela de contexto de conteúdo, de aprendizagem. E há uma escuta, há uma troca de ideias, e isso fortalece, traz segurança para a criança naquele contexto escolar, onde ele se torna mais capaz de ser o carro-chefe daquela aprendizagem. Se tem uma dúvida, pergunta. De pertencimento, não é? Sim. Se tem uma dúvida, ele é capaz de perguntar. Se ele tem uma discussão com o professor, ele é capaz de tentar resolver. E não chegar em casa e fazer aquele jogo de contar, aquele jogo de acusar, de se colocar como vítima. A segurança, ela parte dessa relação, dessa convivência e de tudo que o pai junto constrói para que ele tenha autonomia, certo? E, consequentemente, a escola é o que vai perceber todo esse efeito da educação. Um outro benefício, então, ali da participação dos pais na vida escolar dos filhos, tem suas habilidades sociais aumentadas e mais chances de não apresentarem problemas comportamentais. Sim. Não é isso? As habilidades sociais básicas, Sérgio, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo de educação, de uma criança saber iniciar um diálogo, da criança saber perguntar, fazer questionamentos, da criança saber lidar com críticas, que muitas vezes acontece no contexto escolar, da criança saber fazer uma avaliação. Isso tudo está inserido nesse contexto de segurança que os pais passam para ele. Até porque essa segurança
é que vai margear esses pontos de decisão. Até, por exemplo, quando de apresentarem problemas, não só aqueles de ordem física, porque isso aí não tem como mudar, né? Tem como mudar, sim. Se o menino tem uma dificuldade que é de ordem física, ajuda, tem terapia, tem tudo. Mas eu falo assim, outros problemas, né? Por exemplo, principalmente quando vai chegando ali na adolescência, aquela questão da rebeldia, daquela delinquência ali dos meninos, ele já vai estar mais seguro de saber que ele não precisa fazer para ser aceito, ele não precisa ser cúmplice para poder ter a aprovação, porque toda a aprovação que ele tem dos pais e a escola também está junto e ele sabe que ele vai causar problema para si, né? Sim. Ele consegue ter essa percepção do comportamento esperado, do comportamento desejado, e ele, mais do que isso, ele tem controle sobre esse comportamento, sobre essas emoções, né? Muitas vezes a gente se depara em situações onde se a gente fosse levado pelo impulso, a gente daria um soco, a gente soltaria um palavrão. Porém, se você sente a segurança, se você é ensinado de forma diferente a lidar com essas habilidades sociais, se você em casa também é cobrado por uma resposta mal dada, por uma atitude indelicada, por um lixo no chão, o que acontece? Ele repete esse comportamento, ele aprende a lidar com situações com comportamentos que são socialmente aceitos, certo? Então, mesmo que ele viva um momento na adolescência conturbado devido aos hormônios e tudo, ele consegue controlar essas emoções, ele tem controle, tem domínio. Porque a base foi bem formada, né? Ali já são os seus absolutos ali bem estabelecidos, né? O seu ele caráter. expressa suas emoções de outra forma, de forma com equilíbrio, de forma controlada. Isso é habilidade social. Isso aqui a gente tem percebido que tem faltado, né? A capacidade de se relacionar, de se ter empatia, de aceitar o outro, de saber o espaço do outro. E tudo começa em casa, não tem jeito, né? Nós somos, como pais, os responsáveis por este ensinamento. Não é a escola. A escola nos ajuda como parceira, apontando, olha, está mais agressivo, olha, ultimamente está mais triste, ela vai pontuando as emoções, ela vai trazendo encaminhamentos, ela vai levantando hipóteses, mas a responsabilidade é da nossa casa, é de nós como responsáveis por essas crianças. Então, a gente pode também apresentar aqui para você, papai, mamãe, vovó, titi, que nos assistem agora, mais esse outro benefício para as crianças que têm os seus pais ali integrados com a escola, é que eles adquirem mais autonomia para gerenciar o tempo de estudo e as suas rotinas de tarefas. Autonomia é algo que toda mãe deseja, sonha, né? Sonha. Ver seu filho sentar à mesa, sentar na sua escrivaninha, fazer suas tarefas sozinhos, ter sempre o mesmo horário, se preparar com o calendário de prova, isso tudo é o sonho de toda família, de toda mãe. Só que não é um passe de mágica, né? Não é a escola que tem que ir lá no seu contexto e ensinar isso para o seu filho, mas é você acompanhando. Quando está na educação infantil, vou sentar junto, vou estabelecer o local, se for necessário, porque ainda não é leitor, vou ler as questões, vou esperar a resposta, vou ajudar no registro. Se está mais lá na educação fundamental, segundo, terceiro, quarto ano, já tem a autonomia da leitura, eu já vou estabelecer uma rotina, um horário, um local específico, os sites de pesquisa, os livros de pesquisa, mas todo lado apoiando. Para quando chegar na adolescência... Não é fazer para, né? Não é fazer para nunca. É ser ali o motivador, o ajudador, né? Sim, permitir o auxílio, o erro. Permitir ali as cobranças. Sim. Opa, eu estou com tempo,
curto, eu quero brincar, mas eu mesmo estou me atrasando. Sim. Então, deixa eu me concentrar. Gerenciar esse tempo, exatamente. No início, quem gerencia esse tempo são os pais mesmo, até que ele tenha essa noção do tempo disponível, do que é necessário, do que é mais difícil, e vai ganhando autonomia. Quando chega na adolescência, chegou na adolescência, ele tem que estar pronto. Não, de forma alguma, ele está vivendo um momento que ele está vivendo outras situações no contexto social, no contexto neurobiológico, e que ainda precisa do quê? Da conversa, do apoio, da escuta, do novo direcionamento para a profissão, para os talentos. Então, em todo momento, é necessário que se tenha esse apoio dos pais, se tenha essa presença para que ele se sinta seguro e participativo, né? Até ele assumir esse local aí de dono da sua aprendizagem. Ser autônomo é ser dono da sua aprendizagem, ser capaz de gerir situações onde ele perceba a ação dele contínua, gerando aprendizagem, gerando, né, as sinapses, né, formadas, aprendendo de fato mesmo aquilo que está sendo ensinado. Eu estou aqui tentando buscar aqui uma estatística aqui que eu tenho registrado aqui, não estou conseguindo localizar, sobre os tempos da criança e até de ensino. O quanto que a família, em termos percentuais, é responsável. É algo assim absurdo do tempo de uma criança. Sim. Só que hoje está sendo visto até de uma forma grosseira, tá, Mir? Essa transferência de responsabilidades para a escola, como se, chegou na idade escolar, agora é da escola e pronto, acabou. Sim. Não pode ser. Então, por não isso é, que né? Não é, né? Não é, não pode ser, não vai ser, não tem jeito. Pode, a escola não pode assumir esse papel que não é dela, né? Porque é aquela velha máxima, né? Quem ensina é a escola, mas quem educa é a família, né? Sim. E a educação, ela acontece a todo tempo, né? E antes da escola, a gente começa a educar os nossos filhos desde a idade tenra lá, né? Desde os primeiros passos. E vai, eu falo que para o resto da vida, né? Porque a gente passa de pai, daquele que está na frente, para aquele conselheiro, para aquele que tem a experiência maior. Então, a educação é sempre. E o papel da escola, ela se completa com o papel dos pais. Mas uma não anula a outra e não tem que assumir papéis que não funções que não seja dela, né? A escola. E o papel na construção dessa autonomia, ela é processual. A cada idade há uma forma de participar da vida escolar de seu filho, até mesmo vésperas de Enem, né? Até mesmo vésperas de Enem. É o horário que você está dormindo, o tempo de dedicação a este estudo, a saúde emocional desse adolescente que está indo para um exame, a escolha, a delimitação dos talentos, a escolha da universidade. Isso tudo o pai tem que entender que é dele, é participação dele, ele tem que estar à frente. E também tem uma coisa, tem pai que fala, mas eu cobro, eu ponho para estudar. Não é isso, não é eu cobro, eu ponho para estudar. Vamos junto, meu filho, eu estou junto contigo, vamos fazer. Não, se precisar da minha força, eu vou lá, mas tenta primeiro resolver esse conflito lá na escola, com seu colega, com sua coordenadora, e vai fazendo esse... Eu falo que os pais têm que ficar um pouco assim nos bastidores, né? Aquela liberdade vigiada, Vigiada, né? Nos bastidores. Precisou, olha, coordenador, ele veio com uma questão aqui, eu falei para ele te procurar e tudo, mas deixa ele sentir que ele está conseguindo resolver, deixa ele sentir que ele tem essa autonomia, que é capaz de gerir essas emoções, de gerir essas relações, né, da escola. Está tudo na mão do pai, não tem jeito. E é tão interessante quando você está dando esses exemplos para a gente aí, que tocam e permeiam o dia a dia aí dos pais, né? É tão lindo a gente pensar que essa palavra autonomia, ela é tão bonita, ao passo que uma outra palavra que pode se contrapor, pode ser assim, até um antônimo, que é a independência. E não é esse o sentido. A autonomia é ter essa liberdade, mas com um conjunto de fatores. A independência é esse isolamento, é só eu que faço, ninguém... E isso é ruim também, por causa do contexto social, pessoal, familiar. Sim. E você tem que participar da vida do seu filho, certo? Você tem que saber o que está acontecendo em todos os âmbitos da vida dele. E como você fazer isso?
brigando, exigindo que seja informado, não, vamos participar, né? Vamos fazer a coisa de tal forma que seja natural, que seja gostoso, que seja prazeroso. Mandar filho estudar não pode ser ruim, né? Vai, menino, tá na hora de fazer para casa. Não ou pode. Então, castigo, né? Castigo. Aí, ó, me dá o seu celular, agora você vai estudar, porque agora você... Não, e aí, como não que você participou sinônimo, disso? Não, eu cheguei em casa, não tinha feito para casa, puxa vida, mas você ligou, você lembrou dele, lembrou para ele que era 2 horas, era o horário dele se sentar e começar os estudos, você colocou um relógio, você ajudou a fazer um quadro. Isso é participar, né? Ou então, até nessa relação pais e escola, aquela questão, gente, mas essa professora é sua, é chata demais, pelo amor de Deus. Ela fala, ela que olha pra você ver, ela mandou esse trabalho para fazer aqui. Ah, não dá não, esse para não casa posso. Não é pra você, eu não tenho nem mim. como. Não é o pai, é o filho que tem que fazer. Sim. E se fala isso, meu pai falou que o professor é chato, ela é chata mesmo. Sim, até nem sim. Mas que ela está na função dela. Sim, ela está fazendo o quê? Desmotiva, isso desmotiva, aí tira o e às vagão vezes do trem. a criança perde até o respeito por aquele que está ali na frente, ajudando, ensinando ele, né? Eu tenho 3 filhos, eu falo assim, que é outro equívoco muito grande que a gente tem que tomar cuidado. 3 filhos em idades diferentes, que tipo de autonomia e que tipo de resposta que você espera de cada um deles? Tem que observar a idade, né? E a as idade, diferenças, o a sexo e tudo, e cada um, ainda que sejam do mesmo sexo, sejam idades, mas são diferentes, são individuais, né? Então, assim, não se pode padronizar uma resposta, não se pode padronizar um desenvolvimento. Tem que entender cada um dentro da sua intimidade, dentro das suas características, dentro da sua individualidade, para que você possa ajudar de maneira diferente. Então, é uma demanda constante, sempre, é um trabalho que ele é feito todos os dias, educar é todo dia, né? A gente tem que educar todo dia. Eu falo assim que educar é repetir uma frase várias vezes. Nossa, quantas vezes eu já falei isso? Olha, mas você vai falar muitas e muitas outras vezes. O nosso método de aprendizagem é a repetição. E só há aprendizagem quando há mudança de atitude. Atitude, exatamente. Só há aprendizagem quando há mudança de atitude. E além de repetirmos, de falarmos, o nosso modelo, né? A gente aprende muito mais com o modelo do que com o que é falado pra gente. Então não adianta eu ficar aqui falando, você tem que fazer legal, você tem que respeitar a professora. Se você vira pro quadro, pô, que professora chata, professora enche o menino de para casa. Ele já escutou, né? Esse é o modelo que eu tô dando. É isso que vai ficar para ele. Então o cuidado do meu discurso com as minhas atitudes. Conselho que eu dou é: escolha bem a escola do seu filho e seja parceira, confie. Porque se você confia, você está junto. E só quem tem a ganhar é o seu filho, né? É o seu filho. Com toda certeza. E o nosso pastor Márcio, ele sempre fala uma frase que é muito interessante, que ela diz, as pessoas escutam com os olhos. Ótimo. Não é Perfeito. Isso? As pessoas escutam com os olhos. Então é importante a gente saber disso e por isso que o De Tudo Um Pouco quer sempre ali cumprir esse papel de levar o melhor aí da TV para você, não um entretenimento apenas, mas educação, cultura, para você gerar aí um outro povo, uma outra geração melhor do que foi a nossa. Então papai, mamãe, vovô, vovó, titi, todo mundo está nos assistindo. Participe da vida dos filhos na escola. Isso vai ser muito importante. Tem festa para a família? Vai vô, vai vó, vai tio, leva a calopsita, chama o Fininho para ir, o Sérgio Ganda para ir, mas vai a família toda. Isso é importante. O filho se sente seguro, a criança sente-se segura. Então, participar é estar junto. Aqui nós conversamos aqui com a Meire Passo, que é psicopedagoga, né, especialista, né, nesta área, e veio nos dar aqui esta orientação sobre os benefícios da participação dos pais na vida dos filhos, na vida acadêmica. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.